São todos muito bem-vindos, as visitas aqui também são muito bem-vindas e nós vamos falar com Deus nesse momento para que nos abençoe nessa aula. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela bênção de estarmos na Tua casa, a bênção de podermos aprender da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse momento e abra os nossos corações para entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, amém. O pastor pediu não tinha um programa, uma aula avulsa. Então eu quero trabalhar com os irmãos o Salmo 116. Nós vamos trabalhar o Salmo todo, o Salmo 116, e nós vamos explorar um pouquinho este Salmo precioso que nós não sabemos quem é o autor desse Salmo. Podemos arriscar que seja de Davi, mas nós não sabemos, né? Não ficou registrado quem é o autor desse Salmo tão bonito. Nós vamos ler o Salmo todinho, então preste atenção que depois a gente vai voltar a cada versículo, trabalhar um pouquinho mais esse Salmo aqui. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha família, a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. É um salmo muito precioso, com muitas lições para nós. O tema que eu escolhi é: que darei ao Senhor? Que darei a Ele? E o texto todinho fala de gratidão. Como agradecer a Deus tudo que temos, tudo que somos. Gratidão é a arte de não esquecer. Mas nós esquecemos. Esquecemos de praticar um gesto de solidariedade, muitas vezes de bondade. Esquecemos de sorrir, de abraçar, de dizer eu te amo. Muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus quando levantamos vivos e vivas todas as manhãs. Esquecemos de contemplar a família, comer, vestir, trabalhar. Esquecemos quem é que nos dá tudo isso. Esquecemos a forma maravilhosa como Deus nos ajuda a encarar cada dia. Esquecemos de agradecer. É normal. Esquecemos de agradecer. Eu creio que a arte de agradecer perdeu-se num mundo cheio de revolta, de decepção, de mesquinhez, de egoísmo, desapontamentos, angústias, pelo que se espera no dia de amanhã. Aprendemos a olhar para o que perdemos, em vez de olhar para o que temos.
Assim não damos importância ao que a gente possui. Como eu posso olhar para a minha vida e não ser grata por tudo que Deus me dá? E cada um de vocês podia fazer essa pergunta. Como posso olhar para a minha vida e não ser grata por tudo que Deus me dá, me deu e ainda vai me dar? Gratidão é a expressão do nosso amor a Deus, o dono de tudo. Isso não é nenhuma novidade para vocês. Mesmo em meio às lágrimas de sofrimento, a gratidão é um cântico de confiança em Deus. O salmista, no Salmo 116, é uma pessoa grata, é uma pessoa reconhecida. Ele faz uma declaração de fé. Então, quais são os motivos de gratidão do salmista nesse número aqui do Salmo 116? Por que ele é grato? E ele começa com uma expressão única: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. É uma declaração de amor. E é assim que a nossa vida tinha que ser, né? Eu amo o Senhor. É um testemunho pessoal de adoração a Deus. Ele não está falando nós louvamos, nós amamos a Deus. Ele diz eu amo o Senhor. É uma coisa pessoal da vida dele. É uma expressão de adoração de uma pessoa. Então, é aquilo que tem que marcar a nossa vida. Eu amo a Deus. E ele vai dizer, então, por que ele ama a Deus? 1 e 2. Eu amo o Senhor porque Ele me ouve. Ele ouve a voz das minhas súplicas. Ele me ouve. Coisa mais linda. Ele está me ouvindo. Ele não é surdo. Nós temos 2 textos aqui, eu pedi para o Gilberto colocar lá. Isaías 59:1. Ele pediu um tempinho lá, né? Vamos lá, eu estou só esperando ele colocar lá. Aí, agora sim, vamos lá, todos juntos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, para não poder ouvir o que não possa ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, ele está aberta. Ele não é surdo, ele ouve. Isaías escreveu isso no momento terrível do povo de Israel. O pecado estava agraçando tudo. E ele faz apesar de tudo, Deus ouve. Ele está pronto para nos ouvir. Ele ouve. Ele não é surdo. O outro texto é Miqueias 7:7. Miqueias 7:7. Eu, porém, olharei para o Deus... Não, vamos voltar tudo de novo. Eu, porém, olharei... Eu estou com outra versão aqui. Vamos lá. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Por que Miqueias disse isso? O povo estava num pecado terrível. O povo de Israel era rebelde. Se ficava longe de Deus, não se aproximava de Deus hora nenhuma. Era pai brigando com filho, filho brigando com pai. O texto de capítulo 7 de Miqueias vai dizer como que vivia o povo. E o profeta olhando tudo aquilo, ninguém ouvia ele. E ele disse, eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação, Ele me ouvirá. O salmista do Salmo 116 tinha essa certeza, Deus me ouve. Mas ele vai dizer um outro motivo, voltando lá no Salmo 116, por que ele ama o Senhor. Deus é cheio de misericórdia. No versículo 5, diz assim,
compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Deus é cheio de misericórdia. A morte havia cercado o salmista. Estava sem saber o caminho. A gente vê isso no 3 e no 4. Laços de morte me cercaram. Ele estava num momento de angústia, num momento de dificuldade. Nós não sabemos qual. Ele estava no seu limite. Então ele clama ao Senhor: salva a minha vida. Porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é bondoso. O Senhor é generoso. Eu amo o Senhor, porque o Senhor é tudo isso. Mas ele vai dizer mais, ele vai dizer no verso 6 e no verso 7 que Deus é majestoso, Deus é poderoso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Deus é majestoso, ele cuida dos seus. O verso 8 diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. O Senhor me protegeu, o Senhor me salvou, porque o Senhor pode fazer isso. O Senhor é majestoso, o Senhor é poderoso. Esse é o nosso Deus. E ele vai dizer mais um motivo: o Senhor livra os seus servos. O Senhor livra os seus servos das cadeias e os prepara para o seu serviço. O Senhor cuida dos seus, livra dos laços do inimigo. O Senhor protege, o Senhor guarda. Então nós temos uma questão aqui. Diante de tudo isso, o que eu vou dar para o Senhor? Pensa assim: eu amo Deus, nós amamos o Senhor. Porque Ele é bom, porque Ele é majestoso, porque Ele ouve as minhas súplicas, porque Ele está presente na minha vida, porque Ele não está ausente, porque Ele me livra dos laços do inimigo, Ele me protege. Então o que eu vou dar para Ele? O que eu vou dar para o Senhor em troca disso? Que darei ao Senhor? Como pagar ao Senhor pela sua graça redentora e por todas as suas dádivas para comigo? Vamos pensar agora, nós. Como pagar ao Senhor pela sua graça redentora, pelo aquilo que Jesus fez na cruz no meu lugar e por todas as suas dádivas para comigo? A graça e as bênçãos do Senhor não têm preço. Não se paga com bens materiais. O que podemos oferecer a Ele, então? Adoração, como o salmista fez. Vou adorar ao Senhor. Reconhecer a sua soberania, quem Ele é. Gratidão. Vou agradecer a Ele, porque Ele me livrou, Ele cuidou de mim. Obediência e fidelidade. Vou viver uma vida santa, é isso que o Senhor quer. Que a gente tenha uma vida de santidade. Mas sabe qual é a realidade hoje? Em termos de mundo, ninguém dá nada para o Senhor. Em termos de igreja, o que nós damos para o Senhor? Muitas vezes a gente dá mas sobra de tempo. Estamos muito ocupadas com muitos afazeres. Se sobrar tempo, então vou fazer isso e vou fazer aquilo. Eu não tenho tempo. Hoje a palavra principal que a gente ouve é: não tenho tempo. Todo mundo tão ocupado com tantas coisas. E a gente, se sobrar um tempo, eu vou adorar o Senhor. Se sobrar um tempo, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, eu dou o resto do meu dinheiro. Se sobrar, então eu vou ofertar, vou dar o dinheiro. Se sobrar. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Desde que a gente era pequenininha e que não tínhamos um tostão em casa. Mas eu nunca me esqueço que uma moedinha a gente levava lá na igreja. A pobreza nunca impediu que a gente dar para o Senhor. E eu não estou aqui fazendo propaganda de dízimo, porque o crente sabe a sua obrigação em ofertar ao Senhor. Porque tudo vem dele. É sim que a Bíblia diz. Tudo vem do Senhor. Eu só devolvo um pouquinho para Ele. E quando eu faço isso,
Eu não estou fazendo uma barganha com Deus. Eu estou ofertando aquilo que dele. Simples assim. Mas eu posso dar o resto dos meus talentos para Deus. Olha, eu sei tocar um instrumento, mas para que eu vou lá na igreja tocar alguma coisa? Deixa para lá, deixa os outros que toquem. Eu sei cantar, eu sei bordar, eu sei tricotar, eu sei pintar, mas não tenho vontade de fazer nada disso. Faço só algumas coisinhas, Um pouco só de adoração devida a Ele. Eu vivo para mim, para o meu ego, adoro mais os meus prazeres, meus desejos do que ao Senhor. E aí, um pouco só de gratidão. Afinal, tudo que eu tenho é por meus méritos. Eu que trabalho, eu que sou talentosa, eu que ganho dinheiro, eu que faço as coisas, eu. Então, um pouquinho só de gratidão a Deus. Não concordo com esse texto da Bíblia que diz que eu tenho que dar graças a Deus por tudo. Tem muita gente que eu já ouvi isso, inclusive ouvi pastor dizer isso. Não concordo que eu tenho que dar graças por tudo. Mas é isso que a Bíblia ensina. Então, o que eu vou dar? Se o mundo é desse jeito, se a igreja muitas vezes está metida nessas coisas do mundo e não dá essa gratidão que Deus merece, então, o que eu vou dar para Ele? O versículo 13 diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O verso 12 está lá: que darei ao Senhor? O verso 13: tomarei o cálice da salvação. O que seria tomar o cálice da salvação? Algumas interpretações aqui. A mais assim, presbiteriana, vamos assim dizer, é essa: eu vou me apropriar das bênçãos da salvação, de fato e de verdade. Por que o salmista usou essa expressão cálice da salvação? Porque era comum, ainda é comum, no ritual judaico, se pegar o cálice, o vinho, para lembrar a libertação do Egito. Na Páscoa, principalmente. Então, por isso que o salmista usa essa expressão aqui. Mas nós vamos pegar isso para nós, né? Para nós é a lembrança, é o retrato do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz e por isso me salvou. Eu não posso esquecer disso. São as bênçãos da salvação, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que nós não merecíamos nada, mas por causa do amor dele, é o texto que nós lemos aqui na abertura. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Isso a gente não pode esquecer. Então eu vou me apropriar dessas bênçãos. Meu Deus, eu te conheço, eu conheço Jesus Cristo, Ele faz parte da minha vida, eu vou me apropriar disso, eu não vou esquecer disso jamais. Há um texto que Paulo, em Tito, que ele resume bem isso, Tito 3, do verso 4 ao verso 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo resume aqui tudo. Deus é bom, é benigno, é o nosso Salvador. Ele nos ama, Ele faz isso porque nós não merecemos, mas Ele faz isso pela sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do seu Filho, por meio do Espírito Santo. E Ele derramou sobre nós ricamente esse Espírito, por meio de Jesus Cristo. Eu vou me apropriar disso.
Isso não é bênção? Aqui se resume, o que Paulo está falando aqui se resume as bênçãos da salvação. Esse cálice da salvação. O cálice também representa o sofrimento de Jesus. E muitas vezes esse cálice representa também o nosso sofrimento, as nossas lutas aqui. Mas isso não impede de eu agradecer a Deus as bênçãos todas que eu tenho recebido. Por isso Deus é compassivo, Deus é generoso, Ele me salvou. Não precisa haver motivo mais nenhum para agradecer a Deus. Para dizer, eu amo o Senhor, eu te amo, porque o Senhor fez tudo isso por mim. Mas Ele vai dizer mais algumas coisas aqui. No versículo 9, Ele vai dizer assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Porque o Senhor me livrou dos laços da morte, que o Senhor cuidou de mim. Eu vou andar na sua presença. Andarei na presença do Senhor até o fim dos meus dias, pela fé, em obediência, em amor. Eu vou invocar sempre o nome do Senhor. Terei vida de oração e comunhão com o Senhor. Viverei na total dependência do Senhor. Conforme Colossenses 2, 6 e 7. Gilberto bota aí, Colossenses 2, 6 e 7. Eu gosto muito desses dois textos aí. Vamos ler todos juntos. Ora, vamos lá? Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Eu botei, tá bom até aí. Assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Então, o que é andar nele? O salmista diz que ele vai andar na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias. O que é então andar na presença dele? Eu marquei algumas coisas aqui. Andar com o Senhor, andar em Cristo Jesus, que é isso que Paulo diz. Assim como recebeis a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Recebemos Jesus Cristo na nossa vida, andamos nele. O que é andar nele? Primeiro é reconhecer, amar e praticar a palavra dele. É aquilo que ele ensinou. Então, nós que somos crentes, fiéis no Senhor Jesus Cristo, amamos a palavra, amamos a Bíblia, porque ela nos ensina a andar nele. É a Bíblia que nos ensina como a gente vai andar nele. Andar em Cristo é reconhecer a soberania de Deus em tudo e viver em submissão à sua vontade. Andar em Cristo é ter plena comunhão com Ele. Onde eu estiver, em plena comunhão com Ele. Então é gozar da sua presença, é ter certeza de que Ele ouve quem o busca em oração. Andar em Cristo é andar na força e no controle do Espírito Santo na nossa vida. É manifestar o repúdio ao pecado, fugir do mundanismo e das ciladas do inimigo. Andar em Cristo é ter uma vida digna, um comportamento reto e irrepreensível, andar como Ele andou. A operosidade da fé, a compaixão pelos desvalidos, há muita assistência social, há cultivo do amor fraternal genuíno entre os irmãos. Andar em Cristo é sentir segurança de seus ternos cuidados, não importam as tempestades da vida, porque Ele guia, Ele protege, Ele consola e Ele é o bom pastor. Andar em Cristo é expressar continuamente toda a gratidão a Deus pelas suas misericórdias e sua graça salvadora. Então, o que darei ao Senhor? Vou andar na presença dEle.
Vou me apropriar das bênçãos da salvação e, como consequência, eu vou andar nele. Isso significa uma vida de santidade. Eu sou salva, justificada, e porque eu sou salva e justificada, agora eu tenho uma vida santa diante dele. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque como é que a gente vive no mundo hoje, com tudo à nossa volta, tudo nos rodeando, com tudo que está acontecendo? Como eu vou ter uma vida bonita? Como é que eu vou ter uma vida reta? Como é que eu vou dizer, Senhor, o Senhor está andando comigo? Há um livro que fez muito sucesso na época, Em Seus Passos que Faria Jesus. Não sei aqui quem leu esse livro. Em seus passos que faria Jesus. Quer dizer, onde você vai, Jesus está com você. Onde você vai, Ele está andando com você. E você leva Jesus aonde? Onde que você vai? Você leva no trabalho, você leva nas visitas, você leva onde você estiver, Ele está com você. Andarei na presença do Senhor todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. E Ele fala que é na terra dos viventes, é no mundo. Ele não está falando que é só aqui na igreja, aqui no templo. Não, em todo lugar que eu estiver, Ele vai comigo. Ele está andando comigo. Que darei ao Senhor? Serei obediente e leal com Ele. Aí eu vou cumprir os meus votos. Ele vai dizer aqui no versículo 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprirei os meus votos? Tomar o cálice da salvação, andar na presença dele. Ele está prometendo isso e ele vai cumprir isso. Só dentro de casa? Só na igreja? Não. Em todo lugar, na presença de todo o povo. Em todo lugar. Onde eu estiver. Onde eu estiver. Sabe o que é? E ele vai dizer mais por que ele vai ser leal e obediente. Ele diz que ele vai servir o Senhor, porque quebraste as minhas cadeias. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. O Senhor me livrou. E nós podemos dizer como igreja que o Senhor nos livrou da morte eterna. Ele nos livrou dos laços do inimigo. Então, eu sou teu servo, eu estou aqui para te servir. Tudo será teu, Senhor. Minha vida, meus dons, meus talentos, tudo será teu. Mas tem mais, ele vai dizer que sempre prestarei ao Senhor o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, no 17. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Diz que eu vou te prestar um verdadeiro culto, a verdadeira adoração. E vou fazer isso porque eu vou invocar o seu nome. E vou fazer isso com gratidão. Oferecer-te sacrifício de ações de graça, agradecendo ao Senhor. É por isso que a gente vem à igreja. Eu me preocupo muitas vezes com o que acontece com o culto. O culto é para agradar a quem? Me responda. Pode falar bem alto. O culto é para agradar a Deus. Mas tem muita coisa acontecendo por aí hoje para agradar quem? O homem. Eu já contei alguns exemplos para vocês aqui, que eu presenciei. Para agradar o homem. Então, quando se fica inventando coisa no culto, é para agradar quem? Bom, vocês sabem. Eu viajei por todo lugar, conheci igreja de todo jeito, mesmo assim, eu só entrei dentro de igreja presbiteriana, mas eu vi de tudo. Eu vi danças na igreja presbiteriana,
E eu pergunto, para agradar quem? As meninas se rebolando lá na frente, fazendo tudo aquilo, para agradar quem? Não é o meu Deus. E não veio me dizer que Davi dançou dentro do templo. Mentira. Davi dançou lá fora. Jamais ele dançaria dentro do tabernáculo. Foi lá fora. Eu vou contar um caso para vocês e não vou entrar em muitos detalhes, mas a coisa foi feia. Eu estava lá na Bahia, no norte, lá no oeste da Bahia, no encontro grande de mulheres. E eu falei sobre vestimenta. Eu estava falando para as mulheres. A roupa que as mulheres deviam usar na igreja. Porque quando a mulher usa uma roupa que chama a atenção do homem, provoca alguma coisa no homem, não é do Senhor. Quando terminou, veio uma madame, toda com uma saia curtíssima, me provocou assim. Então disse para mim, como é que está a minha roupa? Eu estou bem ou não? Eu falei, não, você não está bem. Porque você está com as pernas de fora e você veio na igreja desse jeito para louvar o seu Deus. Então, alguma coisa estava errada. Ela falou assim, eu ando assim mesmo, goste quem goste. Está tudo bem, o sotaque é bem baiano, não estou nem aí com ela. Mas que ela ouviu, ela ouviu. Nesse mesmo encontro, no culto, inventaram de umas menininhas, adolescentes, todas com sainha jeans, curtíssimas, com bustier, barriguinha de fora, fazendo louvor. E eu sentada lá no púlpito junto com os pastores lá. E as menininhas lá dançaram, se rebolaram e fizeram, rodopiaram na hora do louvor. Um pastor saiu no meio do culto. Ninguém falou nada, ele saiu. Ele saiu. Quando terminou, ele veio falar comigo. Minha irmã, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Aquelas meninas rebolando na minha frente mexeram comigo. Eu precisei sair para não fazer uma coisa errada naquele momento ali. Você já sabe o que é. Isso é para agradar quem? Como eu contei lá no Brasil Central, o pessoal subindo que nem ninja lá na parede, lá, a moçada lá, subia e descia, eles ficavam as pernas, uma igreja muito grande, alta, e eles subiam lá no paredão lá, e eu perguntei para a presidente da SAF, o que é isso? Ela falou, vocês estão ensaiando para o culto. Eu só pensei assim. Aí eu só pensei assim, tem plano de saúde? Tem seguro de vida? Porque se um cara cair lá de cima, o que acontece? Estava ensaiando para o culto. Era um pastor inovador, que gostava dessas coisas, que acabou saindo da IPB e formando a igreja dele do jeito dele. Porque aí o conselho deu uma prensa, viu que estava errado, não era aquilo que tinha que fazer. Então tem muito por aí. Muito por aí. Então a gente vê que muitas vezes o culto, o verdadeiro culto, eu vou oferecer sacrifícios de ações de graças, vou agradecer ao meu Deus, eu venho aqui para cantar, para orar, para louvar o Senhor. Não é para fazer outra coisa. Não é para agradar a mim. Eu fico satisfeita com o culto. Eu gosto da pregação, eu acho que a pregação é boa, eu me edifico com ela, mas glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Porque Deus se alegra do coração sincero que vem aqui louvar. É isso que Ele se agrada. Então eu vou sempre prestarei ao Senhor um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração. E esse mesmo texto diz que eu tenho que dar graças. E serei grato em ações de graças. Vou ser grato ao Senhor. Que darei ao Senhor? É toda a minha gratidão. Toda a minha gratidão. Porque essa é a vontade do Senhor. Então vamos lá no texto clássico, diz 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos
sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não para aí. O pior vem depois para nós, né? A consequência está lá, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Porque é isso que Deus quer, a vontade dele, é isso que ele quer. Que a gente esteja sempre alegre, que a gente ore sem cessar, porque a oração é que move a obra, e em tudo agradecer. Não sejamos crentes estilete. Você sabe muito bem lá no seu trabalho o que é um estilete. Você deve ter umas máquinas 1000 lá que cortam o negócio. Sabe o que o crente estilete faz? Ele pega a Bíblia dele e corta tudo. Ele tudo dá graças. Ele corta tudo. Como é que eu vou agradecer a Deus em uma hora de desgraça? Na hora de uma enfermidade? Tem que agradecer. Ainda que, é outra expressão bíblica muito importante, ainda que tudo se acaba, que diz o profeta Abacuque, que a minha alma louva, engrandece o Senhor, porque Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Isso fez parte da minha vida sempre. E eu gosto de falar alguma coisa da minha vida. Eu tenho 82 anos. Eu já vivi muito. Fiquei viúva aos 35. 3 crianças, 3 filhos. Trabalhando, dando aula. Foi fácil? Não foi fácil. Eu sabia que meu marido estava com os dias contados. Eu era presidente da Sinodal Grande São Paulo, aqui toda a região de São Paulo. Eu estava no encontro que eu era presidente na igreja de Santo Amaro. E eu tinha recebido uma carta do reverendo Luciano e da Dorcas, que estavam lá em Cruzeiro do Sul, lá no final do Acre, como missionários. Uma carta datilografada. E em cima, assim em vermelho, estava escrito esse texto de Abacuque. Ainda que tudo se acabe, ainda que não haja mais fruto na videira, ainda que não haja mais, que a oliveira não produza azeitona, ainda que não haja mais gado no curral, ainda que não haja mais mantimento, ainda que tudo se acabe, a minha alma louva e engrandece o Senhor. E aquilo, eu li aquela carta para as irmãs daquele encontro. Isso foi 5 de agosto. No dia 24 de agosto, meu marido faleceu. E o médico já tinha me dito antes, ele não vai ter mais que 2 meses de vida. Se você tiver que pensar em documentação, qualquer coisa aí legal aí, com cartório, com tudo, é agora. Ele estava lá no Hospital São Paulo. A nossa vida é assim, ainda que, obrigado, Senhor. Obrigado pelos 15 anos que eu fui casada, obrigado pelos 3 filhos que o Senhor me deu, e ainda hoje eu sou grata, Senhor, porque eu tenho uma família, que somos 19, e o 20 está chegando agora, mais um bisnetinho. Então, eu só tenho que agradecer ao Senhor. E não importa a situação da nossa vida. Não importa. Eu acabei de ler um livro sobre sofrimento, daquela missionária Elizabeth Elliot. É um livro extraordinário com a experiência da vida dela. Por que Deus age na vida? E como ela agradece a Deus. Missionária, lá no Equador, recém-casada, com uma filhinha pequenininha, o marido missionário, ela também. Ele saiu com mais 4 homens e foi lá, se embrenhou lá no meio dos índios e foi assassinado porque acharam que ele era um canibal. Ele e os homens, mataram todos. E o marido não voltava. Aí saíram procurando e acharam os pedaços dele. Esse é outro caso. Ah, mas não, ela teve experiências, depois ela tem várias experiências. Mas esse foi o começo da vida dela. Ela desistiu? Não.
fez um trabalho extraordinário missionário, morreu bem velhinha, casou de novo. Ainda que, pensa bem, é o que a Bíblia diz, oferecerei ao Senhor sacrifícios no meu culto, a minha adoração, e vou ser cheio de gratidão a Ele. Em tudo dá graça. E nós expressamos nossa gratidão a Deus fazendo coisas ou praticando obras para Ele. Para agradar o Senhor. Ele se agrada da nossa vida. Ele se agrada, um momentinho só, Ele se agrada da nossa vida, do nosso jeito de ser. Quem agradece não faz para fazer uma barganha com Deus. Faz para agradecer o que Ele já deu. Diga, seu Marco. Sim, Senhor. Essa é a nossa resposta. Pronto, resume tudo. É isso aí. Que darei ao Senhor? Reconhecer quem Ele é. Reconhecer que eu não sou nada. Não é isso que o apóstolo Paulo fez? Várias vezes. Pela graça de Deus, ele diz, sou o que sou. Mas essa graça que Deus me deu, não vem de mim. Foi Deus que me deu, está lá 1 Coríntios 15, 17. Pela graça de Deus, sou o que sou. E essa graça que me foi otorgada não se tornou em vão, porque eu trabalhei muito. Não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Então, como Paulo escreve essa tríade famosa aí, sejam alegres em qualquer situação, orem em todo o tempo, agradeçam sempre, não importa o que aconteça. É como o Senhor Deus quer que seus filhos que pertencem a Jesus Cristo vivam neste mundo. É o que Ele quer, de cada um de nós. Esse texto é muito rico e ele podia ser explorado de outras maneiras. Cabe aos pastores fazerem isso, né? Eu só apenas pincelei tudo aqui. Então, o que nos cabe? Como disse o nosso irmão Marco Aurélio, cabe a nós olhar para a grandeza do nosso Deus, para as suas misericórdias e reconhecer os seus feitos maravilhosos. Isso que nos cabe fazer. Há um outro texto muito bonito que eu não pedi para o Gilberto, mas se ele conseguir, Gilberto, Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. 43, 2. Quando passares pelas águas, problema seu, eu vou estar longe, é isso que ele fala? O que ele disse? Estarei contigo. Quando passarem pelos rios, você não vai morrer afogado. Quando passares pelo fogo, você não vai ser queimado. A chama não arderá em ti. E isso aí foi um recadinho para o povo de Israel, que era rebelde. E Deus cuidou daquele povo. Apesar de tudo, Deus cuidou daquele povo. Então, quando nós passarmos pelas águas, pelas dificuldades da vida, eu estou ali. Anda na minha presença, que eu estou com você. Eu não te abandono. Eu estarei com você. Há um outro texto, mas quem não precisa ler, muito curtinho. Bendito seja Deus que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a sua, quem sabe, a sua graça. Bendito seja Deus que não rejeita a minha oração, nem afasta de mim a sua graça. Então, como diz o nosso irmão, todo o nosso reconhecimento a Deus se resume em 3 ações, ou 4 ações nossas. Resumindo aqui. Primeiro, amar. Eu amo o Senhor. É a declaração que Deus quer ouvir como resultado de suas intervenções em nossa vida. Senhor, eu te amo. Segunda coisa, agradecer. Que darei ao Senhor por tudo. Terceira coisa, caminhar com Ele. Andarei na presença do Senhor. E uma outra coisa, obedecer.
Eu vou cumprir os meus votos. E ele diz onde ele vai cumprir os votos. Cumprirei, no 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, no meio da comunidade, nos átrios da casa do Senhor, quer dizer, no templo, no meio de ti, ó Jerusalém, no meio da cidade maior que existia, que era o centro da adoração a Deus, que era Jerusalém. Porque ali existia o templo, destruído depois, mas ali existia o templo. Então, eu vou obedecer o Senhor e vou cumprir os meus votos por onde eu estiver, em todo lugar. Então, quanto mais eu dou a Ele, mais bênçãos eu recebo. Você está fazendo, não quer dizer que eu vou agradar a Deus porque Ele poder dar bênçãos para mim? Não. Mas a gente não pode se esquecer que Deus é glorificado com o meu trabalho, com a minha vida, por não dar todas as coisas. E não porque eu estou dando para Ele, porque Ele permite que eu faça. Ele é o dono da minha vida, então eu tenho que servir ao Senhor com a minha vida, com o meu trabalho secular, com a minha família, na igreja, e ajudar o próximo enquanto eu puder, e quando eu puder, de todas as maneiras possíveis. Aí eu fico pensando assim, o que motivou aquela pecadora a adentrar a casa onde Jesus estava, lavar os seus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos? O que levou aquela mulher a fazer aquilo? Gratidão. Ela adentrou onde Jesus estava, na presença de todos lá, tinha fariseu lá também, tinha escriba. Lavou os pés do Senhor com suas lágrimas. Não foi Maria Madalena não, viu? Foi uma pecadora. Lavou os seus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Gratidão, só gratidão. O que levou um daqueles 10, aliás, aqueles 10 lá que foram curados da lepra lá, um voltou. O que levou esse homem a voltar? Será que ele queria mais uma curinha lá, mais alguma coisa? O que ele queria? Não, gratidão. Samaritano. Não era nem judeu. Aliás, quando você estuda o Novo Testamento, quando você pega os evangelhos, você vai ver que Jesus, vários exemplos, samaritano na jogada. Publicano na jogada, que também era um inimigo lá deles. Mesmo sendo judeu, ninguém gostava do publicano porque ele cobrava impostos. Mas ó, não foi? Exatamente. A tua fé te salvou. Você voltou a mim para agradecer porque você creu em mim. Não foi só para contar vantagem que você ficou curado. Olha, então o que motivou essas pessoas? Nós temos vários exemplos na Bíblia. O que motivou você a vir à igreja hoje? O que motiva você a participar do culto? Nossos louvores e ações de graças nunca devem cessar, jamais. Deus é glorificado por nos dar todas as coisas, não porque damos a Ele. Deixar bem claro isso. Eu tenho que dar tudo para Ele. A minha vida, os meus dons, os meus talentos, minha família, tudo é dele. Mas Ele tem que ser glorificado por tudo que Ele me dá. Sabe, a gente precisaremos da eternidade para agradecer e expressar toda a nossa gratidão a Deus. Porque tudo que a gente faz aqui é pouco para agradecer a Deus. O versículo 16, deixa eu ver qual que é o versículo aqui, o 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que parece que esse versículo está fora de contexto aqui? Mas não está não. Não está fora de contexto não. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor se alegra
Quando recebe na glória aquele que andou na presença dele, aquele que foi grato, aquele que teve uma vida de santidade, aquele que pensou no próximo, ele se alegra. Por isso é preciosa para Deus quando nós estamos aqui, a nossa vida se finda e vamos gozar as bênçãos do céu. É preciosa para Ele. Agradecer é ter vida com Deus. É alegrar sempre. É um ato contínuo de louvor e adoração ao Senhor. É contar aos outros o que Deus fez, faz e fará na minha vida, na vida das pessoas que convivem comigo. Nós temos alguns minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Como durante a sua fala foi dito, né, que nós vivemos um mundo tão conturbado, tal. E quando nós vemos para a igreja, no nosso lar, na nossa família, as pessoas nos conhecem, sabem de onde a gente vem, principalmente a nossa questão espiritual, né? Mas se tem uma coisa, é um ponto de vista meu, se tem uma coisa que é altamente gratificante para nós, como cristãos, é quando nós estamos no meio, num grupo, seja qual for o local, onde, sem ser o nosso meio, onde a gente convive normalmente, e a gente está comendo alguma coisa, uma pessoa chega para a gente e diz assim: nossa, você parece que é um crente. Eu acho que isso aí é a cereja do bolo para minha vida. Acho que isso é a cereja do bolo, né? Então eu vejo que aí é um reconhecimento das pessoas da nossa diferença, que é o nosso propósito no mundo, ser sal, né? Então quando alguma pessoa chega para qualquer um de nós e fala: nossa, você parece que é crente, louve a Deus, porque você está cumprindo exatamente isso que foi dito hoje. É isso daí. Diga-se. Vou porque senão as pessoas não escutam. Irmã, só uma colocação então, já que você pediu aí, se for possível, eu não sei se os irmãos de vez em quando costumam ouvir a pregação. Eu vi ontem a pregação do pastor da Assembleia de Deus, acho que é no canal 20, se não me engano, esqueci o nome do pastor, do bispo. De vez em quando eu tenho oportunidade de ver a palavra dele, e ele trouxe uma pregação de 50 minutos, e exatamente uma palavrinha só, que vem de acordo com o que você está acabando de fazer a sua colocação: presença. É nós reconhecermos que o Senhor está presente na nossa vida, em todos os dias, em todas as horas, em todos os instantes da nossa vida. Por isso, nós devemos vivermos e pedirmos que o Senhor possa nos ajudar, para que possamos vivermos em todos esses instantes da nossa vida, para louvar e dizer e glorificar o nosso santo Deus. É isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Dona Maria quer falar? Eu quero agradecer a Deus por eu estar aqui no meio de vocês. Já aprendi muitas coisas, não tanto, mas já aprendi bastante. Quero agradecer a Deus também pela a vida do meu neto, que ele estava você sabe, como eu falei para vocês, né, de oração, e graças a Deus ele veio direto na minha casa, na casa dos pais, e falava: eu parei. Aí eu creio que ele não mentiu, porque quando ele foi, ele falou que ia, e quando ele saiu, ele falou: eu voltei. Então, glória a Deus, só Ele eu posso dar essa glória, só Ele merece essa glória, ser grato a tudo que Ele faz com a minha família. Minha família é muito grande, e quando eu oro por todos, oro com meus irmãos na fé,
que já tem me ajudado bastante, com a minha família. E eu só tenho a agradecer a ele e a meus irmãos. É isso que eu peço e agradeço em nome do Filho e amado Jesus. Amém. Obrigada. Então, o motivo da nossa aula hoje foi gratidão. Que darei ao Senhor gratidão por tudo. Apesar de tudo, da nossa vida, das dificuldades, nós sabemos que Deus está presente, como disseram os irmãos aqui. Mais alguém quer falar? Zé? Em relação a essa questão, a gente vê em muitas igrejas essa questão do teatro, né? Tem até as igrejas falam, nós temos como é que fala? Esqueci, fugiu o termo agora. Enfim, o grupo teatral da igreja, né? Só para ficar bem claro, né, que uma coisa é esse tipo de teatro que eles fazem lá no culto, né? O culto está acontecendo e está acontecendo aquela coisa toda lá, tá. Outra coisa, por exemplo, é quando nós aqui fazemos a encenação, por exemplo, da Páscoa, né, do Natal, para ficar bem distinto uma coisa da outra, né? Não misturar as coisas, né? Aquilo ali realmente é uma coisa que a gente não vê na Bíblia em lugar algum, né, que houve isso. E hoje é uma coisa para agradar os homens, para quê? Para poder ter gente na igreja, porque é bonito, atrai, aquela coisa toda que a gente já sabe, e nós não estamos aqui para criticar A ou B, né? Mas eu só queria deixar bem claro essa diferença, tá? Uma coisa é aquilo lá, outra coisa é quando a gente faz uma encenação de uma passagem bíblica, né? Perfeito, Zé, obrigado por essa colocação, porque é perfeito. Quando eu me refiro a inovações, é culto. É no culto. Agora, nada impede de termos teatros. Eu cresci na igreja participando de teatro. De esquetes, brincadeiras, homenagens, mas não é culto. Não é culto. No culto é culto. Por isso que eu digo para as meninas da sala, quer homenagear alguém? Espera o culto acabar. Quando o culto acabar, você faz o que você quiser. Mas durante o culto, não. Então o culto é para louvar o Senhor, não é para louvar as pessoas. Vamos deixar bem claro isso, e o culto é para agradar a Deus, uma forma de nossa gratidão a Ele, de adoração a Ele por tudo que Ele nos dá. E reverência, claro, reverência. Vamos encerrar então a aula. Muito obrigada a vocês. Pedir que... Quem quer fazer uma oração? Quem gostaria de orar? Pode ir. Bondoso Pai Celestial, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos aqui presentes. Te agradecemos, ó Pai, pois nós sentimos em nossas vidas que o Senhor é um Deus poderoso, vivo, que está ao nosso lado e intercede por nós nos momentos mais simples das nossas vidas, ó Pai, nos momentos mais desafiadores das nossas vidas, o Senhor está conosco. Nós sabemos, ó Pai, que a tua igreja passa por dificuldades muitas vezes do secularismo, Pai, mas nós te pedimos que, através do teu Espírito, o Senhor mantenha e preserve a tua igreja, Pai, na tua palavra, fiel à tua palavra, que nós possamos aplicá-la, Pai, nas nossas vidas, nos teus ensinamentos. Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos uma vida vitoriosa, Pai, no Senhor. Que nós possamos viver a cada dia, ó Pai, olhando para Jesus, independente, ó Pai, do que o mundo nos oferece. Te agradecemos por essa aula, te agradecemos pela vida da Eunice. Te pedimos, ó Pai, que abençoe o nosso pastor, a sua família, onde quer que ele esteja, o retorno deles. E que logo mais possamos, ó Pai, continuar em adoração ao teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela salvação, um tesouro eterno, ó Pai, que nós temos a partir daqui, mas nós sabemos que plenamente viveremos essa igreja triunfante na Tua presença e que possamos também nessa vida que o mundo saiba que somos crentes, que somos cristãos, que a Tua igreja possa continuar também, ó Pai,
desafiando, ó Pai, as portas do inferno, porque sabemos que o inimigo, o príncipe desse mundo, tenta tragar, tenta enganar, ó Pai, a Tua igreja, mas nós sabemos que ela se manterá, ó Pai, firme, fiel a Ti, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós Te adoramos, que a nossa vida seja eternamente, ó Pai, de adoração ao Teu nome. Nós humilhamos a Tua presença para que somente o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus que nós Te buscamos, que nós Te agradecemos como igreja. Abençoe nossas famílias, nossas vidas. Em nome de Jesus que eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Obrigado, pessoal. Valeu.